Nós temos visto o quanto o irmão ama missões, e nós também amamos missões. E essa igreja vai ser, mais uma vez, um instrumento de Deus para sustentar missionários que estão no campo pregando o evangelho por este mundo. E na sexta-feira, às 7 horas, eu tenho certeza que vai ser impactante. Marque na sua agenda, esteja aqui. Vai ser muito bom ouvir da boca dos missionários que estão pelo mundo o que Deus está fazendo, os desafios e quanto as nossas ofertas têm abençoado a vida deles. Obrigado, irmão Ricardo, pela sua paixão, pelo seu amor à obra missionária. Quero convidar a igreja a abrirem suas Bíblias no primeiro texto, Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 49. E depois nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Lucas, o médico amado, capítulo 24, verso 49, assim nos ensina a palavra do Senhor. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai na cidade de Jerusalém até quando? Até que do alto sejais revestidos de poder. Quando isso acontece, abra sua Bíblia em Atos 2. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram batizados ou cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outros idiomas ou outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, vamos orar. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, viver e experimentar aqui nesta igreja. Obrigado pelas tuas maravilhas. Obrigado, a Deus, pela programação tão linda que tivemos ontem aqui das mulheres. Obrigado a Deus pela programação também dos nossos adolescentes de Petrópolis. Obrigado a Deus, porque temos visto a Tua igreja em movimento, anunciando a Cristo a tempo e fora de tempo. Agora, Senhor, aqui estamos diante da Tua santa palavra e reconhecemos, ó Deus, que a Tua palavra lida e explicada é a boca do Senhor falando aos nossos corações. Usa minha vida, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, para que o Senhor seja honrado, glorificado e exaltado mais uma vez neste lugar. Aviva-nos, Senhor. Essa é a nossa petição nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, nesta linda manhã, nós precisamos entender o que a Bíblia nos ensina sobre o verdadeiro avivamento. E a primeira questão a compreender aqui é que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi algo único e irrepetível. Guardem isso. Único e irrepetível diante das manifestações que aconteceram ali em Atos capítulo 2. Porque, na verdade, o que a igreja hoje deve buscar é o derramamento também, mas não para ter o Espírito Santo, porque nós temos, mas para ser cheia do Espírito Santo. E não ter um segundo recebimento do Espírito Santo, chamado pela linha pentecostal ou neopentecostal, de batismo no Espírito Santo. Quando você crê em Jesus Cristo, você já recebe o Espírito Santo, ele já está na sua vida. O que a igreja precisa é ser cheia do Espírito Santo. E para que não haja nenhuma dúvida, nós temos que entender o que Pedro disse aqui em Atos 2, verso 17 e o verso 18, e você pode acompanhar a sua Bíblia, exatamente citando lá o capítulo 2 do profeta Joel, no Antigo Testamento, que daqui a pouco nós vamos olhar. Preste atenção, Pedro, no capítulo 2 de Atos, verso 17 e 18, está se retratando a profecia feita pelo profeta Joel.
Então Pedro agora, cheio do Espírito Santo, ele pôde responder à dúvida daquele povo quando viram ali a manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E olha o que Pedro falou lá no capítulo 2 de Atos, verso 17. Vamos ler? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos, minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Meus queridos irmãos, esse texto nos ensina que nós precisamos ainda hoje desejar uma ação extraordinária do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Esse deve ser o desejo de cada membro da igreja, experimentar o extraordinário de Deus pelo seu Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos nesta manhã, porque a pergunta que veio ao meu coração durante esses últimos dias em oração, sobre aquilo que deveria falar à igreja nesta manhã, é justamente tentando responder algumas perguntas, e uma delas é: por quê? Por que a igreja pós-moderna ainda não está avivada? De repente você fala: pastor, mas eu acho que está tendo avivamento, será? Meus irmãos, nós temos que saber separar animada de avivada. Vamos falar juntos? Nós temos que saber separar animada de avivada. Podemos ter uma igreja animada? Podemos, isso é muito bom. Mas talvez a igreja é muito animada, mas jamais será avivada. Meus irmãos, a igreja animada é movida por eventos, é movida por festas, é movida por programações, noites gospel, passeios, retiros. Isso não é pecado, mas isso reflete uma igreja animada. Mas uma igreja avivada, ela é movida somente pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, por causa do Espírito Santo, a igreja avivada se torna santa. A igreja avivada se torna amável, se torna ativa, se torna perdoadora, se torna fiel com os seus bens ao Senhor. É uma igreja submissa à santa palavra de Deus. Esta é a igreja avivada, é uma igreja contagiante, porque onde está o Espírito Santo de Deus, todos contemplam a glória do Senhor. E isso nós podemos entender, que Deus está neste lugar e a glória dele se manifesta aqui entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a diferença de uma igreja com muitas atividades, animada, para uma igreja avivada. É por isso que, como pastor, eu não acredito que estejamos ainda num grande avivamento espiritual. E nós precisamos urgentemente dele. Mas a pergunta que temos que responder ainda então é: por quê? Porque ainda não recebemos e experimentamos este avivamento. E a resposta veio no meu coração: porque a igreja de Jesus, nesses dias, está satisfeita sem esse genuíno avivamento. Porque muitos não sentem necessidade de se encher do Espírito Santo. Muitos não têm consciência desta necessidade dele. Muitos não estão preocupados em ter sede de Deus no seu viver diário. É por isso, meus irmãos, que eu quero chamar a atenção da igreja em como podemos entender e experimentar um verdadeiro avivamento. Como poderemos entender e experimentar um verdadeiro avivamento? 4 lições rápidas e básicas. Primeiro, só entenderemos o verdadeiro avivamento quando descobrirmos a sua real necessidade. Vamos falar juntos? Quando descobrirmos a sua real necessidade. Você sabe por que é necessário termos um avivamento? Por que nós temos esta necessidade? Guarde esta palavra, necessidade. João capítulo 20. Vejam comigo o verso 19. O que estava acontecendo com o corpo apostólico de Jesus Cristo, a futura igreja. João 20, 19 diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, no domingo, fechadas as portas, onde os discípulos estavam ali em grande fervor, adorando, celebrando.
O que diz o texto? Os discípulos estavam reunidos como? Como? Com medo. Qual é o estado de espírito desses discípulos? Morrendo de medo de quem? Está no texto. Dos judeus. Ou seja, eles estavam com medo de serem os próximos. Já que Jesus tinha sido morto, eles falaram agora, nós vamos também morrer. Então eles ficaram enjaulados, trancafiados numa casa, tremendo de medo. Aqui está a palavra fobia. Vocês conseguem imaginar aqueles discípulos de Jesus morrendo de medo? Mas algo acontece de forma sobrenatural, maravilhoso, fantástico nesse momento. Chegou-se Jesus. Jesus não abriu a porta. Ele entrou, ele conseguiu entrar ali. E diz que Jesus pôs-se no meio deles. E o que Jesus disse para os seus discípulos? Paz seja convosco. Irmãos, antes do derramamento do Espírito Santo, os discípulos de Jesus estavam trancados com medo, incapazes de sair pelo mundo para falar da grandeza de Jesus. E o que é incrível, que após a morte de Jesus, os seus discípulos que antes eram repletos de alegria, porque eles seguiam Jesus, viam milagres acontecendo, ouviam palavras gloriosas da boca de Jesus, agora estavam ali morrendo de medo naquela casa. Mas algo glorioso aconteceu aqui, porque Jesus ressuscitou. Jesus apareceu para esses covardes discípulos, e logo depois que Jesus apareceu, ele disse, paz seja com vocês. Jesus depois então, ele ascende aos céus e logo assim ele derrama o seu Espírito Santo. Meus queridos irmãos, foi a partir desse momento que esses discípulos não tiveram mais medo. Porque agora eles estavam cheios de autoridade. Agora eles começaram a trabalhar pela fé em Jesus Cristo. Eles estavam pregando a Cristo a tempo e fora de tempo. Antes de Jesus ascender aos céus, o texto vai dizer que Jesus fez o quê? Soprou sobre eles o seu Espírito. Eles agora começaram a fazer obras incríveis em nome do Senhor. Os discípulos começaram a ser presos agora em nome do Senhor. Eles começaram a ser chicoteados agora em nome do Senhor. Eles estavam sendo mortos em nome do Senhor. Mas o que deu coragem para esses discípulos que estavam até então trancados dentro de casa com medo foi o Espírito Santo. Meus irmãos, é por isso que uma pessoa que acha que tem o Espírito Santo, ela jamais fará algo concreto e permanente para Jesus, será apenas fogo de palha. Mas uma pessoa que tem o Espírito Santo, que nasceu de novo, que é cheia do Espírito, ela fará coisas inacreditáveis, não por ela, mas pela ação do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo encontrará forças onde não tinha forças. Ela amará, ela perdoará quem não merece o seu perdão, mas ela vai amar e perdoar, porque ela está cheia do Espírito Santo. Ela vai dizer não ao pecado. Ela não vai ter medo do que pode acontecer na sua vida por dizer não ao pecado, mas ela vai dizer porque ela está cheia do Espírito Santo. E a glória de Deus será nítida sobre a vida de pessoas assim. Você vai conversar com uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai ver a presença de Deus na vida dela. Ela vai se transformar numa pessoa amável, numa pessoa verdadeira em suas palavras. Quando você conversa com alguém que se diz crente e você vê amargura, rancor, ódio no coração, você vê o Espírito de Deus não está dominando esse coração. Ela pode até ser convertida, mas ela não está cheia do Espírito Santo de Deus. É por isso, meus irmãos, que após o enchimento do Espírito Santo, os discípulos perderam o medo. Os discípulos deram suas vidas para Jesus. Isso, para mim, é um genuíno avivamento. A pergunta que eu faço é, e hoje? Nesses últimos dias, irmãos, eu confesso que a minha alma tem andado aflita com o estado da igreja evangélica pelo mundo. Irmãos, para quem não sabe, já disse e vou repetir, a Europa era um berço formidável do cristianismo. Nas últimas décadas, a Europa se tornou um berço do ateísmo, do islamismo. Não se crê mais em Jesus Cristo na Europa como se cria antes. A igreja por lá está morrendo. A Inglaterra, meus irmãos, não é mais o país do grande pregador George Whitefield. A Inglaterra não é mais aquela cidade do príncipe dos pregadores batistas do século XVIII, chamado Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores batistas. Não é do grande avivalista John Wesley, mas pelo contrário. Se você estudar hoje sobre o que está acontecendo na Inglaterra, é um país de Maomé,
É um país da teologia liberal, porque a Bíblia para eles é um livro que tem que ser questionado. É o país de Charles Darwin, aquele que criou a ideia do evolucionismo da raça humana, e ele era ateu. Ou seja, o secularismo invadiu a igreja na Europa. Meus irmãos, as pesquisas apontam que na Europa, uma grande maioria não acredita mais na Bíblia como palavra infalível de Deus. As igrejas cristãs fiéis são pequenas, com pessoas de idade avançadas. A igreja está morrendo na Europa. Meus irmãos, eu não tenho dúvida de que se hoje eu e você fizermos uma avaliação honesta da nossa própria vida agora, aqui nesta manhã, nós vamos encontrar sinais de frieza em nossa espiritualidade. Sonde o teu coração. Você é alguém apaixonado pelas coisas de Deus? Pela leitura da palavra de Deus? Por orar, por falar com Deus, por se envolver na igreja? Se você fizer essa avaliação, talvez você encontrará sintomas de mornidão, sementes do secularismo, assim como disse alguém com muita propriedade, que foi procurar o mundo e o encontrou na igreja. Foi procurar a igreja e a encontrou no mundo. Foi procurar o mundo e o encontrou na igreja. Foi procurar a igreja e a encontrou. Aí alguns falam, pastor, então ela está no mundo pregando o evangelho. Antes fosse. É a igreja que está no mundo envergonhando o nome de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e amigos, há uma ideia extraordinariamente errada que diz que nós precisamos nos adequar àquilo que o mundo pós-moderno está fazendo para que haja mais pessoas dentro da igreja. Irmãos, a única maneira de impactarmos o mundo é sermos cheios do Espírito Santo de Deus, é chorarmos pelos nossos pecados, é gerarmos perdão e sermos um só no Senhor. Quando a igreja está unida, a igreja vence qualquer obstáculo, porque o seu general está presente e ele conduzirá a sua igreja em vitória nesta batalha. O que nós temos que nos preparar é preparar o nosso coração, viver com ousadia, com autoridade, diante desse mundo que está afastado de Deus. Há uma guerra espiritual travada. E aí, eu e você não podemos enfrentar uma guerra sem armamento adequado. E vamos confessar, há vales na nossa vida que precisam ser nivelados. Há montes em nossos corações que precisam ser nivelados. Há caminhos tortos nas nossas vidas que precisam ser consertados. Irmãos, há muita coisa que está empoeirada na nossa vida cristã, que precisa ser limpa para que o Senhor nos encha com teu Espírito Santo. Como Deus vai encher um vaso se esse vaso está rachado, se esse vaso está sujo? Nós temos que ter cuidado, irmãos, para não nos tornarmos também como a igreja de Laodiceia. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 3,14, você vai ver ali que Laodiceia era uma igreja correta, uma igreja impecável, uma igreja firme nas suas doutrinas, uma igreja firme na sua ética cristã. Mas Jesus disse uma palavra terrível para a igreja de Laodiceia. Qual foi a palavra que ele disse? Vocês são mornos. Não são quentes, não são frios, são mornos. E por ser uma igreja morna, causava náusea em Jesus. Faltava o fervor espiritual, faltava paixão pelas coisas de Deus na igreja de Laodiceia. Em nome de Jesus, a segunda igreja batista não será jamais uma igreja de Laodiceia. Aqui é uma igreja viva, do Deus vivo, uma igreja que ama, uma igreja que proclama, uma igreja que está desejando ser cheia do Espírito Santo de Deus. E eu estou convencido, queridos, de que a única maneira da igreja vencer esta avalanche de esfriamento que tem vindo sobre as igrejas verdadeiras é a igreja ser sólida na palavra de Deus e ser cheia do Espírito Santo. Você não vai ser cheio do Espírito Santo de Deus se você não lê a Bíblia. Se você fica mais tempo no TikTok, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, você passa mais tempo na rede social do que lendo a palavra, do que orando ao Senhor, você jamais experimentará um genuíno avivamento. O genuíno avivamento só virá de uma vida no altar. Não é um pozinho mágico que alguém vai jogar sobre a sua vida. Meus irmãos, a única maneira de combater o fogo estranho é com fogo divino. A única maneira de combater o fogo estranho é com fogo divino.
É por isso, meus irmãos, quando eu olho o liberalismo teológico, às vezes quando o pastor fala liberalismo teológico, as pessoas ficam assim, mas o que é esse negócio? Liberalismo teológico é dizer o seguinte, Adão e Eva nunca existiu, é mito. Liberalismo teológico é falar assim, bom, está escrito isso aqui, mas não é bem assim não. É que o autor está meio equivocado naquela época. Liberalismo teológico é questionar cada palavra da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus não é lâmpada para os nossos pés, não é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus não é a inerrante palavra do Senhor. Pode ter diferenças em traduções, no grego e hebraico, mas na sua essência é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz o que é pecado, o pecado continua até hoje. Aquilo ali foi pecado no passado, será hoje e será sempre. Então a palavra de Deus, ela é tratada de qualquer jeito. Assim é o liberalismo teológico. E pior, muitas instituições teológicas entraram nesse eixo. Até o Seminário do Sul, uma época, chegou a entrar. Graças a Deus, eles conseguiram mudar o caminho. Porque a palavra de Deus é a nossa bússola, é a palavra de Deus a nossa ferramenta, aonde encontramos o recado de Deus para o nosso coração. Meus irmãos, eu vejo, queridos, que se nós não tivermos cuidado em estudar a palavra, ler a palavra, orar diariamente, a igreja vai entrar num esfriamento como entrou na Europa. A não ser que a igreja de Cristo volte ao primeiro amor, a não ser que a igreja se inflame por Deus, a igreja nunca terá uma resposta concreta para este mundo em desespero. O mundo, irmãos, perdeu a razão. O mundo, irmãos, se entregou à emoção e à paixão. Nós temos que entender a necessidade desse avivamento e assim poder ver uma transformação em nossa vida, em nossa casa, em nossa sociedade. Porque uma igreja, quando está avivada, ela vai incendiar as palhas que estão secas ao nosso redor. Essa, para mim, é a real necessidade do porquê precisamos de um genuíno avivamento. E eu creio que nesta manhã, Deus vai nos dar um marco aqui nesta igreja, que ela será um referencial para esta região, onde o Espírito Santo estará movendo a segunda igreja batista em Petrópolis, porque aqui há pessoas que têm buscado a Deus com intensidade, e Deus já começou uma obra, e Ele fará esta obra acontecer com mais veemência, com mais poder, aqui em Petrópolis e em toda a região. Você está preparado para isso? Esta é a nossa necessidade. Precisamos ser instrumento de Deus para incendiar esta cidade e falar que Jesus Cristo é a única esperança. Segunda lição: só experimentaremos um verdadeiro avivamento quando entendermos não só a sua necessidade, mas também compreendermos qual é a causa deste avivamento. Não só a necessidade, mas a causa. Então vamos para Atos capítulo 1, veja o versículo 4. E nós temos que entender, irmãos, quando foi que o avivamento chegou. E ele chegou num cumprimento da promessa de Deus, como eu disse lá no início, registrado por Pedro sobre o profeta Joel. Irmãos, aqui nós precisamos estudar nesta manhã qual foi a causa para este avivamento ter chegado na vida dos apóstolos da igreja primitiva. Atos 1, verso 4, diz o quê? Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de onde? De Jerusalém, mas que esperassem o quê? A promessa do Pai, que disse que de mim ouviste. Então vamos pular para o verso 8. Qual é essa promessa do Pai que eles tinham que esperar? Recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ao receber o poder, o que eles vão fazer? Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Para a nossa região, tanto em Jerusalém, Petrópolis, toda a Judéia, estado do Rio, Samaria, Brasil, confins da terra, o mundo. Meus irmãos, se você olhar logo à frente no verso 16, Pedro vai dizer que se cumpriu ali a promessa do Pai registrado pelo profeta Joel. Pedro vai falar o seguinte: olha, agora está se cumprindo o que foi dito. E foi então que Pedro citou o profeta Joel, no capítulo 2 de Joel, verso 28 e 29. Nesses versos que nós lemos, de Atos 2, 17 e 18. Então marque na sua Bíblia. Pedro, ao falar em Atos 2, 17 e 18, ele está citando o profeta Joel,
2, 28 e 29. Só que é muito claro aqui, que antes desse derramamento acontecer, qual foi a causa para ele acontecer? Porque o derramamento do Espírito Santo aconteceu justamente no Pentecostes. Aí eu preciso que você abra sua Bíblia rapidamente em Joel, capítulo 2. Mas eu quero ler o verso 12 e 13, para os irmãos entenderem o que precede a causa de um derramamento do Espírito Santo. Joel, capítulo 2, verso 12, diz o quê? Assim agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim. De que maneira? De todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. E olha o verso 13, rasguem os seus corações, não as vossas vestes, ou seja, não é ritual religioso, é o coração. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é o quê? Misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Se vocês prestarem atenção, esse texto de Joel não foi uma chamada de Deus para a conversão de pagãos. Não é uma chamada de Deus para que incrédulos se arrependessem aos seus pés, não. Aqui em Joel é uma advertência para o povo eleito de Deus, para o povo do Senhor, para que eles tivessem um verdadeiro quebrantamento, uma vida no altar. Meus irmãos, avivamento não é para o mundo não, avivamento é coisa para crente. O mundo não sabe o que é avivamento. O mundo não sabe, irmãos, o que é ter o Espírito Santo de Deus. Avivamento é para a igreja, avivamento é para você, avivamento é para mim, avivamento é para todos nós. E vejam que o profeta Joel disse que o avivamento, ou seja, o derramamento do Espírito Santo, aconteceria quando? Depois do quê? Do acerto de vida, de confissão de pecados, de jejum, de um coração rasgado diante de Deus. Irmãos, isso tem uma conexão com o primeiro texto que eu li aqui hoje de manhã, Lucas 24, 49. Olha o que Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Esta promessa que Jesus está falando é lá de Joel 2. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe o que Jesus estava dizendo? Avivamento não é mudar de lugar. Vamos falar juntos? Avivamento não é mudar de lugar. Avivamento não é mudar de igreja. Avivamento não é mudar de cidade ou de nação. Jesus disse o quê? Esperem aqui. Fiquem em Jerusalém. A pergunta que eu digo para a igreja: o que era ficar em Jerusalém para os discípulos nesse contexto? Era lugar de vergonha. Jerusalém era o lugar onde o seu mestre foi morto e humilhado na cruz. Jerusalém foi o lugar de zombarias. Jerusalém foi o lugar onde Pedro negou 3 vezes a Jesus. Jerusalém foi o lugar onde os discípulos fugiram de Jesus e com medo do que poderia acontecer com eles e deixaram o mestre sozinho. Jerusalém foi o lugar onde Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ficar em Jerusalém, nesse contexto, era ficar no lugar de dor. Mas eles precisavam entender que era exatamente ali, no lugar de dor, aonde Jesus venceria a morte e lhes daria vitória completa. Os discípulos não tinham entendido isso ainda. Que ali em Jerusalém seria o lugar onde eles iriam receber o melhor do que qualquer dinheiro neste mundo. Eles iriam experimentar o derramamento do Espírito Santo sobre suas vidas, ou seja, um avivamento genuíno. E Jesus disse que essa espera deveria ser perseverante, porque eles não iriam ficar para sempre em Jerusalém. Jesus não queria que eles ficassem para sempre. Vocês vão ficar em Jerusalém, vão morrer em Jerusalém e ponto final. Não! Jesus falou: esperem, vai chegar o momento. Meus queridos irmãos, Jesus disse que era para eles esperarem até quando? Jesus disse 10 dias, 1 ano. Quantos anos Jesus disse? Jesus deu prazo para eles. Até que eles recebessem do alto
o dínamo, o poder, o dinamite do Espírito Santo e tivesse autoridade espiritual para vencer este mundo. E eles fizeram isso, porque o texto diz que eles aguardaram e eles foram cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu e você também podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que Jesus quer de cada um de nós aqui nesta manhã, na Segunda Igreja Batista em Petrópolis, ser cheia do Espírito Santo. Eu almejo ser cheio, você almeja também? Você quer sair daqui nesta manhã cheio do Espírito Santo? Você quer sair daqui nesta manhã inflamado por Deus, para falar do amor de Deus, para ser um canal refletidor de Deus, por onde você andar? Para isso acontecer, nós temos que mudar a nossa forma de pensar o que é vida cristã. E eu temo que esta mensagem fique apenas para este culto. E ao voltarmos para as nossas casas, este assunto cai em esquecimento, porque nós estamos envolvidos com tantas coisas no nosso dia a dia, que este assunto talvez vai sair do nosso foco. Nós não podemos voltar a ficar satisfeitos, irmãos, sem ter esse genuíno enchimento do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo que nós temos que ter perseverança. Sabe por quê? Ele está dizendo, espere, segunda igreja, aguarde, porque água vai cair sobre o sedento neste lugar. Nós iremos experimentar essa visitação de Deus quando tivermos essa consciência de que precisamos desse genuíno avivamento, de que precisamos experimentar mais do poder de Deus e do seu Espírito. E, meus queridos, ser revestido do poder é algo maravilhoso demais. E aí eu quero fazer mais perguntas pessoais a você. Todos nós esta manhã temos alguma expectativa espiritual de ter um revestimento do poder do Espírito Santo de Deus. Você veio para a igreja nesta manhã falando, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Ou você veio para esta igreja, Senhor, me ajude nisso, me ajude naquilo, Senhor, eu estou com um problema nisso, Senhor, tem que resolver aquilo lá. Meus irmãos, será que nós temos desejado ter uma vida assim cheia do poder do Espírito Santo de Deus? Assim como algum personagem bíblico, como Moisés, como Elias, como Eliseu, como Jeremias, como Isaías, como Estevão, como Pedro, como Paulo, como Timóteo? Será que nós estamos prontos para isso? Queremos de fato isso para nossas vidas, ser cheio do Espírito Santo no namoro? Eu tenho dito para os namorados, o hormônio não ora, quem ora somos nós. Você tem sido cheio do Espírito Santo no seu namoro? Você tem sido cheio do Espírito Santo no seu convívio familiar? Você e eu temos sido cheios do Espírito Santo no emprego, na escola, nas viagens pelas redes sociais da internet? É nítido ver a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas conversas nas redes sociais. Sabe qual é o nosso problema? É achar que tudo que experimentamos já é o suficiente. É achar que já experimentamos o bom de Deus, já está muito bom, já sou crente, sou batizado, estou na igreja, entrego o meu dízimo, participo dos eventos, isso está ótimo. Vir à igreja uma vez ou outra está bom. Vir à igreja nos dias de evento, melhor ainda. Vir à igreja quando dá vontade, também. Para que ficar rato de igreja, né? Eu não sou bitolado em igreja, mas já está bom uma vez ou outra. Acham que já está ótimo. Meus irmãos, quando eu olho para a palavra de Deus, eu fico impressionado com aquilo que o apóstolo Paulo disse em Efésios 3:19 a 21. Abra sua Bíblia. Paulo, quando escreveu para a igreja em Éfeso, ele disse que a igreja de Jesus estava desfrutando de algo tremendo que ninguém em toda a história teria desfrutado, de toda a plenitude de Deus. Eu estou dizendo que Paulo falou aqui, toda a plenitude de Deus. Você pode repetir isso comigo? Toda a plenitude de Deus. De repente você fala, pastor, isso é glorioso, não é mesmo? Você sabe o que é toda a plenitude de Deus? Meus irmãos, quando eu penso em quem Deus é, registrado pela Bíblia, eu vejo que Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é santo, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é amoroso, Deus é longânimo, Deus é justo, Deus é o Todo-Poderoso. E o apóstolo Paulo faz uma oração dizendo, para que eu e você, igreja do Senhor, pessoas frágeis, vasos de barro, pessoas cheias de falha, pudéssemos ser cheios da plenitude deste Deus tão glorioso. Irmãos, isso é um grande privilégio para nós, como servos de Jesus e como igreja do Senhor. E isso só acontece na vida de quem ama Jesus com sinceridade. E Paulo talvez poderia estar fora de si falando isso,
Paulo poderia estar com algum problema psicológico, dizer isso, mas não. Paulo estava cheio do Espírito Santo ao dizer que a igreja de Cristo, ela está cheia da plenitude de Deus. Veja comigo o versículo 20 de Efésios 3. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além do que? Daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera onde? Em nós. A Ele seja a glória. Aonde ele começa a dizer, aonde seja a glória de Deus? Na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. A glória de Deus está na igreja. No verso 19 diz que nós temos toda essa plenitude de Deus. Meus irmãos, quando eu leio esse texto, eu imagino Paulo, o quanto Paulo tinha convicção para pregar o Evangelho e não tinha medo de morrer. Irmãos, eu anseio por isso. Será que você anseia por isso? Isso só aconteceu com a igreja primitiva porque eles tinham vida no altar, porque eles oravam, porque eles jejuavam e oravam juntos. Olha a sua Bíblia, Atos 1,14, que palavra tremenda na igreja cristã primitiva. Porque sem oração a igreja perece. Vamos falar juntos? Sem oração a igreja perece. Atos 1,14 diz o quê? Todos estes perseveravam como? Unanimemente, em comunhão, em oração, súplicas, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E aqui, eu quero falar para os jovens e adolescentes da nossa igreja. Parabéns por vocês, que eu vejo vocês envolvidos aqui nessa igreja, trabalhando, participando. Eu vejo quanto a irmã Fernanda, o irmão Felipe tem trabalhado. Os nossos jovens aí, Douglas, o Pedro, todos vocês fazendo esses PGs, que coisa linda. Mas, queridos jovens e adolescentes, os movimentos de avivamento na história da igreja sempre começou com jovens e adolescentes cheios do Espírito Santo de Deus. Jovens e adolescentes que tinham o coração ardendo pela palavra de Deus e pelo Deus desta palavra. Jovens e adolescentes que se reuniam para orar, não para fazer outras coisas, mas para orar, para ter intimidade com Deus. Será que os nossos corações, os seus, estão exatamente ardendo pela presença de Deus hoje em suas vidas? Ou somente o que arde o coração de vocês é estar bem na rede social? É postar uma foto atualizada? É postar uma foto, como diziam alguns lá em São Paulo, da hora? Maneiro aqui no Rio de Janeiro, Para que as pessoas vejam você com uma roupa bonita e uma posição melhor. Sabe, queridos jovens e adolescentes, queridos irmãos, adultos, idosos, a nossa oração nesta manhã precisa ser: Senhor, inflame o meu coração, inflame o coração dos jovens, dos adolescentes, das crianças, de toda a igreja, a te buscar mais em oração e mais em santificação. Porque só assim, irmãos, é que os nossos cultos de oração vão crescer. Teremos núcleos de oração nas escolas, nos lares, nas empresas, nos hospitais. A nossa igreja e a cidade de Petrópolis nunca mais serão as mesmas. Porque aqui sairão jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos, inflamados pela palavra, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do poder de Deus. Esta é a causa dessa busca pelo genuíno avivamento. A causa é uma vida no altar de Deus. Terceira lição. Só entenderemos que precisamos de um verdadeiro avivamento quando compreendermos a necessidade, a causa, mas também o seu conteúdo. Vamos falar juntos? Mas também o seu conteúdo. Atos capítulo 2, verso 4. Diz aqui: todos ficaram cheios. E agora vem um problema polêmico. Cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Os irmãos se lembram que eu dei aula por 10 anos no seminário teológico, considerado o primeiro seminário teológico das Assembleias de Deus no Brasil. O antigo IBAD, hoje é o FABAD. E eu lembro que na primeira aula, quando eu cheguei lá, os alunos rindo, E aí vieram alguém querendo fazer amizade comigo, e olha como eles fizeram amizade. Ih, lá vem uma frente fria. Pastor Batista está chegando. E eu só ouvindo aquilo, eles dando risada, eu esperei, era o meu dia de pregar. Aí eu cheguei no púlpito e falei assim, que frio, né, gente? E eles começaram a...
Eu quero dizer para vocês uma coisa. Gelo também queima. Acabou, não teve mais brincadeira. Gelo também queima. Vocês têm uma ideia equivocada. Vocês têm orgulho de bater no peito e dizer, eu sou pentecostal. Aí todo mundo, eita glória, calma. Você sabe o que é pentecostal? É ser cheio do Espírito Santo. Não, tem nada a ver. Imaginem que o Espírito Santo descesse no dia de uma festa junina. E não no Pentecostes. Então vocês vão bater no peito, eu sou juninal. É isso, como assim, pastor? Isso é. Na etimologia da palavra, o que é Pentecostes? O que é Pentecostes? Penta, vem de 5. Costes, festa. Festa judaica que celebrava 50 dias após a Páscoa e também a festa da colheita, uma celebração agrícola. Originalmente era uma celebração na roça, um lugar que se cultivava o trigo, a cevada, entre outros produtos agrícolas. E posteriormente, esta celebração do Pentecostes, ou seja, 50 dias após a festa da Páscoa e da colheita, eles então começaram a celebrar no templo. Então pense comigo, no dia de Pentecostes, era uma vez por ano que isso acontecia. Os judeus vinham de tudo quanto é canto do planeta para Jerusalém, como até hoje, por ser uma festa muito séria e muito sagrada para o coração de cada judeu. Só que muitos desses judeus não falavam mais hebraico. Então, no dia dessa festa, a população quintuplicava. Vocês imaginam Petrópolis? Hoje é aniversário da cidade, não é mesmo? Nós temos, segundo o IBGE, cerca de 300 mil habitantes, não é mesmo? Multiplique 300 mil por 5. Quanto que dá? 1,5 milhão. Vocês acham que a cidade hoje comporta ter 1,5 milhão aqui andando para lá e para cá na cidade? Quando vem turista para cá, já é complicado. Já no dia a dia, já tem gente que eu conheço que não quer nem dirigir em Petrópolis, porque já acha a cidade muito tumultuada, muito movimentada. E imagine ter 1,5 milhão de pessoas aqui dentro dessa cidade, para lá e para cá o tempo todo. Os donos de loja aqui da Rua Tereza vão falar assim, glória a Deus! Vou vender todo o meu estoque, né? Mas você vai ver que vai ser insuportável. Mas assim era Jerusalém. No dia de Pentecostes, ninguém conseguia andar direito dentro de Jerusalém. E muitos desses judeus, então, já não tinham mais noção da língua mãe, do hebraico. E foi justamente no dia de Pentecostes, que tinha muitos judeus reunidos ao mesmo tempo, que Deus, pela sua grandeza e poder, que já tinha preparado este tempo na sua soberania, Ele preparou para que o Espírito Santo se manifestasse na vida dos discípulos, porque momentos antes Jesus soprou sobre eles o Espírito, eles tinham de fato se convertido a Cristo. E agora, essas pessoas que estavam ali no Pentecostes, naquela celebração, puderam ouvir a mensagem do Evangelho, cada uma na sua própria língua. Então não foram línguas ininteligíveis, não foi línguas fora da razão, língua dos anjos. Não é isso que o texto diz. Glossolalia, a palavra grega. É só você ver o próprio texto de Atos, irmãos. Veja comigo, Atos 2, continuando, versículo 5. Em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de onde? Todas as nações que estão debaixo do céu. Então a cidade já tinha quintuplicado de gente ali. E quando aquele som ocorreu, como o som de um vento, a palavra espírito é a palavra pneumatos, vento que enche. Diz então que ajuntou-se uma multidão, e a multidão ficou confusa. Por quê? Por causa do vento? Por causa do barulho? Por causa do famoso foguinho sobre a cabeça de cada um, né, como alguns falam? O que fez a multidão ficar assim confusa? Final do verso 6. Porque cada um ouvia falar na sua própria idioma, língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros o quê? Ué, eles não são galileus? Por que eles estão criticando os galileus aqui? Vocês sabem? Irmãos, galileus eram as pessoas analfabetas. Galileus eram pessoas que só serviam para pescar, eles não tinham cultura, não tinham estudo. Eram pobres, naquela época não tinham condições de estudar, não sabiam nada de letra, muito menos falar um idioma. As pessoas falam, gente, eles não são galileus. E esses homens estão falando idiomas aqui. Como, verso 8,
Pois ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. E quem são essas pessoas que estavam ali? Verso 9. Partos, medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, verso 10, Panfilha, no Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido, verso 11, em nossa própria, falar de quê? Coisas ininteligíveis? Das grandezas de Deus. Portanto, irmãos, o dia de Pentecostes foi um mover do Espírito Santo de capacitação para que leigos, pescadores, discípulos falassem com ousadia do santo evangelho no idioma de cada um. Eles então puderam ouvir a palavra de Deus. Isso aqui não é batismo no Espírito Santo, irmãos. Na verdade, o que houve foi uma experiência pessoal, onde houve um enchimento do Espírito Santo, porque o texto diz que todos os discípulos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. O que é interessante é que o autor sagrado usou uma palavra grega enorme aqui, eplestesam. Eplestesam significa completo, encher até o talo, preencher o que estava vazio na sua totalidade. Ou seja, eles estavam cheios, completos do Espírito Santo. E isso não tem nada a ver com esta ideia de segunda bênção ou ser batizado. Irmãos, o Espírito Santo, será que ele tem que vir 2 vezes na minha vida para eu ser forte? Ele veio a primeira vez, quando eu aceitei Jesus, mas eu ainda preciso ter a segunda bênção, que é o batismo. Não tem isso. O que o crente precisa é ser cheio do Espírito Santo. O pneu vazio deixa de ser pneu? Mas ele vai andar, se andar vai rasgar. Você tem que encher o pneu. O pneu é pneu, mas ele só vai servir se encher. O crente precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é claro para a igreja? Por isso que João, capítulo 13, capítulo 15, capítulo 17, Jesus deixou muito claro sobre essas questões. Meus irmãos, o que nós temos que desejar é ser cheio do Espírito Santo. E Paulo vai dizer que ninguém pode confessar Cristo como Senhor se não for o Espírito Santo na vida dessa pessoa. Meus irmãos, eu lembro perfeitamente que os alunos falaram: pastor, mas vocês não têm o Espírito Santo. Eu digo: querido, se eu não tivesse o Espírito Santo de Deus, eu não poderia pregar a palavra de Deus e vidas não estariam se rendendo aos pés do Senhor. Aí eu comecei a falar e li o Salmo 51:10, só que eu li em hebraico, de propósito. Eu li, Levtahober ali, Ruanaho Hadek Bekerbi. Aí o rapaz lá atrás: eita glória, falou. Eu falei assim: não, falei em hebraico. Você vai estudar juntamente comigo o hebraico. Sabe o que significa? Cria em mim, ó Deus, um novo coração e restaura-me, ó Deus. Sabe o que aconteceu? Aqueles alunos tiveram sede por Deus e conhecer a palavra de Deus. E muitos começaram a estudar e viram que ser pentecostal não tem nada a ver com o Espírito Santo. E eu disse: você quer ser pentecostal? Que seja, você vai ser da festa judaica. Eu prefiro ser pneumaticos do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus ressuscitou, e eu queria que você pudesse ler rapidamente, João 20, 19 a 22, você vai ver aí que Jesus reuniu seus discípulos, assoprou sobre eles o seu Espírito Santo, e aquele momento não foi a totalidade, eles tinham o Espírito Santo de Deus, João 20, 19 a 22, eles então tinham o Espírito Santo, eles não foram receber uma outra função do Espírito Santo, eles só ficaram cheios lá em Pentecostes. E diz então João 20, 19 a 22, quem poderia ler junto comigo aqui no Data Show? Chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, ou seja, domingo, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e diz o quê? Amém. Próximo versículo, vamos ler juntos? Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao ver o Senhor. 21. Disse-lhes então Jesus, segunda vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu. Jesus está dando agora o que? Uma grande comissão. Estou enviando vocês para fazer missões. Verso 22. Como que esses discípulos iam ter autoridade para fazer missões? E havendo dito isso, e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. É por isso, irmãos, que em Atos 2,4 diz que agora, eles que já tinham esse Espírito Santo, ficaram cheios.
É por isso que eu entendo que uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo encher você. Você pode ter o Espírito Santo, mas você pode estar vazio do Espírito Santo. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo com a autoridade de Deus. Meus irmãos, o texto não diz que Pedro ficou mais cheio que os outros. O texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. É por isso, irmãos, que eu creio que até as crianças podem ser cheias do Espírito Santo de Deus. Os juniores podem ser, os adolescentes, os jovens, os anciãos, todos nós podemos ficar cheios do Espírito Santo. E tem mais, ficar cheio do Espírito Santo é ser cheio do poder. Irmãos, todos os servos cheios do Espírito Santo de Deus são instrumentos de manifestações poderosas na pregação do Evangelho de Jesus. É esse poder que nos torna testemunha. É por isso que toda vez que alguém estava cheio do Espírito Santo, a pessoa ficava cheia para pregar a Sagrada Escritura. Toda vez que alguém estava cheio do Espírito Santo, era para enfrentar a ação do mal com autoridade, com santidade. Meus irmãos, essa é a grande questão. Nós precisamos compreender que o avivamento de Deus em nossas vidas pelo Espírito Santo nos capacita a ser cheio do seu Espírito para anunciar Cristo a tempo e fora de tempo. Você pode dizer que hoje você tem pregado a Cristo a tempo e fora de tempo? Eu quero encerrar uma última lição. Quando nós estivermos experimentando este genuíno avivamento, nós veremos um resultado extraordinário de Deus no ordinário da nossa vida. Entendeu? Nós iremos experimentar um resultado extraordinário de Deus no ordinário da nossa vida. Atos 2, verso 36. Atos 2,36, a história continua dizendo: Pedro estava pregando e disse: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiam seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Irmãos, para que nós precisamos ter então esse poder? Para que Deus quer que eu e você nos enchamos do Espírito Santo e experimentemos um grande avivamento? É porque para a gente experimentar o extraordinário de Deus no ordinário da nossa vida, só com uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Será que todos nesta manhã aqui querem viver o extraordinário de Deus na sua vida? Você precisa então pedir a Deus: Senhor, enche-me com teu Espírito Santo. Se você olhar o capítulo 2, verso 14, irmãos, aqui está uma programação evangelística poderosa. Não tinha marketing. A igreja primitiva não gastou um centavo para realizar este evento evangelístico, porque foi o Espírito Santo de Deus quem atraiu essa multidão para ouvir a palavra. Essa multidão correu para lá, desejosa para saber o que estava acontecendo ali. E na verdade, como eu disse aqui, cada um ouviu na sua língua, e a palavra de Deus foi pregada, e imediatamente cada um começou a entender tudo o que aconteceu desde o Antigo Testamento e com a vinda de Jesus Cristo. E naquele momento houve um desejo ardente de ouvir a palavra. E é aqui que nós precisamos entender: Deus é quem atrai as pessoas. E isso acontece, irmãos, quando a pregação é cristocêntrica. A igreja vai crescer automaticamente. As pessoas vão falar umas para as outras, ali se prega o genuíno evangelho, ali se prega a palavra, e as pessoas vão disputar espaço para ouvir a palavra cristocêntrica, Cristo no centro da mensagem. Foi essa mensagem que Pedro pregou, e Pedro pregou a morte de Cristo, Pedro pregou a ressurreição de Cristo, Pedro pregou a ascensão de Cristo, o senhorio de Cristo. Qual foi o resultado? Algo sobrenatural, extraordinário aconteceu, porque quando Pedro estava pregando, se vocês prestarem atenção, as pessoas começaram a falar, nem deixaram Pedro terminar o sermão, Pedro nem conseguiu fazer o apelo. Antes de Pedro terminar, verso 38, eles estavam falando: Pedro, o que faremos? Estamos agora enrolados, depois de ouvir palavra tão poderosa. Pedro então para o sermão, e ele responde no verso 38, o quê? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado pelo Espírito Santo. É isso? Não, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e só assim recebereis
o dom do Espírito Santo. Quantas pessoas foram batizadas naquele dia? Quase 3.000 pessoas. Sabe o que é isso? É resultado de uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando há uma pregação cristocêntrica, o poder das trevas cai. Jesus derramou o Espírito Santo sobre a igreja. E a minha pergunta nesta manhã é: você já recebeu Jesus na sua vida mesmo? Se sim, você tem já a presença do Espírito Santo. Você almeja ser cheio do Espírito Santo de Deus? Você já sentiu esse poder do Espírito Santo? Se você já sentiu o poder do Espírito Santo na sua vida, se prepare, porque o extraordinário de Deus vai acontecer no ordinário da sua vida. Porque a partir de hoje, com Jesus na sua vida e com uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, você vai viver de fato o amor. Você vai conseguir perdoar quem te feriu. Você vai parar de ter conflito com o seu próximo. Você está criando guerra com o outro, com a outra. A Bíblia diz que a nossa guerra não é a guerra contra essa carne, não é contra a carne, não é contra o sangue, são contra os poderes espirituais. Se você tiver uma vida cheia do Espírito Santo, você não vai ficar preso ao dinheiro. Se você tiver uma vida cheia do Espírito Santo, você vai ser fiel ao Senhor, aos dízimos e ofertas. Pastor, eu estou apertado. Deus não tem culpa se você não sabe administrar o seu recurso. É sagrado. Cada centavo colocado no altar de Deus é sagrado. Você tem prazer em ofertar. Você tem prazer de ler a palavra. Ser crente não vai ser um hobby, mas vai ser um estilo de vida transformado. Será que você está satisfeito com a vida que você estava levando até hoje? Será que você é daqueles que não estava preocupado com o avivamento? Você acha que avivamento é a coisa que aconteceu só no Pentecostes? Não. O avivamento poderá acontecer agora aqui neste lugar. Deus está aqui. Eu convido a igreja a ficar em pé, porque uma igreja avivada é uma igreja perdoadora. Uma igreja avivada é uma igreja que ama. Uma igreja avivada é uma igreja santa. Uma igreja avivada é uma igreja que reflete como espelho a glória do Senhor. Uma igreja avivada vive o extraordinário de Deus no ordinário da vida. Talvez você precise nesta manhã reconhecer que a razão da sua vida é Cristo, que a razão da sua vida é ser cheio do Espírito Santo. Não é fazer parte de um clube chamado igreja, mas é ser inflamado pelo Espírito de Deus e ter a autoridade de Deus. Ter a autoridade de Deus dentro da sua casa, ter a autoridade de Deus na rua. Não é autoritarismo, é autoridade, é vida cheia do poder de Deus. E se você nesta manhã quer ter esse compromisso com Jesus, diga: Senhor, inflame meu coração, eu preciso de Ti. Enche a minha vida, Senhor, com Teu Espírito Santo, para que eu possa saber lidar com o meu casamento, com a minha família, com os meus filhos, com meus pais, com os meus amigos, com as redes sociais. Ah, querido jovem adolescente, vocês estão com uma ferramenta poderosa. A rede social está nas suas mãos diariamente. Vocês, cheios do Espírito Santo, poderão alcançar o mundo falando da graça de Jesus através do seu celular. Eu quero desafiar vocês nessa manhã. Se você quer nessa manhã ter este compromisso com Deus, diz: Senhor, encha-me. Senhor, usa-me. Senhor, eu preciso ser um canal da Tua glória. Eu preciso parar de ser problema na igreja. Eu tenho que ser solução. Eu tenho que ser alguém que leve a palavra com amor. E não só leve a palavra, viver a palavra. Deus quer mudar a sua vida para que você experimente hoje o extraordinário dele na sua história. Você crê nisso? Consagre a sua vida ao Senhor agora. Eu quero convidar você a vir aqui à frente e dizer: Senhor, usa-me, Senhor. Inflame o meu coração. Me perdoe, Senhor, se eu tenho falhado. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, este é o momento de dizer: Senhor Jesus, eu quero nascer de novo, eu preciso de Ti. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço quanto eu tenho falhado. Me perdoe, Senhor. Lava-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Então vem aqui à frente. Louve ao Senhor com a igreja. Adore ao Senhor esta música. Então vem me incendiar.
coração. Diga ao Senhor: é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos glória, te damos honra, te damos glória. Pode vir aqui à frente, diga: Senhor, enche a minha vida. Eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai, uma mãe melhor. Eu quero ser um crente usado por Ti, ousado, que o Teu Espírito Santo habita em mim. A igreja está sendo chamada a fazer isso. Você pode ficar aí, então levante a sua mão, diga: Senhor, aqui estou, usa-me, Senhor. Adora o Senhor, para sempre, amém. Então vem me incendiar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Ó Deus, nós te louvamos por esta manhã. Te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz. Te louvamos porque a tua palavra é inerrante. Te louvamos, ó Deus, porque a igreja primitiva pôde experimentar o genuíno avivamento naquele derramamento do teu Espírito. Aquele dia, ó Deus, muitas pessoas confessaram a Jesus Cristo como Senhor de seus corações. Meu Deus, o que nós clamamos nesta manhã para a tua igreja nesta pós-modernidade é: encha-nos, Senhor. Venha nos encher com teu Espírito Santo, para que possamos sair daqui, Senhor, com nosso foco em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, ajuda-nos a entender, Pai, que a igreja está aqui não somente para fazer eventos, que é maravilhoso, não ser uma igreja animada, que é maravilhoso, mas ser uma igreja totalmente avivada, uma igreja cheia do teu Espírito, uma igreja que ama, que perdoa, uma igreja em que os relacionamentos quebrados são restaurados pelo poder do teu Espírito Santo. Meu Deus, Petrópolis está cada dia mais indo, ó Deus, para as mãos do mal. Tanta gente perdida, tantas drogas, tanta imoralidade, Senhor. Ó Deus, tantas famílias destruídas nessa cidade. Ó Deus, usa a nossa igreja, a tua igreja, Senhor, para que possamos ser um canal da tua glória, para levar esperança, salvação para este povo, para que a cidade seja impactada, ó Deus, não porque somos melhores, mas porque desejamos, Senhor, o extraordinário do Senhor no ordinário da nossa vida. Meu Deus, perdoe o pecado da tua igreja, porque se há um Acã entre nós, Senhor, eu sei que as coisas não vão fluir. Que haja santificação aqui neste lugar, meu Deus. O Senhor conhece, sabe o que cada um passa e tem feito. Ó Deus, derrama o bálsamo sobre cada vida. Estamos aqui confessando e pedindo perdão, porque queremos viver uma vida cheia do Teu Espírito. Ó Pai, que os nossos jovens, que as nossas crianças, que os nossos adolescentes possam experimentar, Senhor, desse genuíno avivamento agora. Que os adultos, idosos, Senhor, possam experimentar deste tremendo agir do Teu Espírito no meio da Tua igreja. Obrigado a Deus, porque o culto a Ti é inteligível. Não é necessário falar línguas estranhas, porque o que nós falamos aqui é a Tua santa palavra. Meu Deus, o que nós queremos é ser um instrumento vivo das Tuas mãos, para que este mundo conheça a Ti como único e verdadeiro Deus. Agora, Senhor, eu entrego essas vidas que aqui estão à frente, diante do Senhor. Ó Deus, vem incendiar esses corações. Venha trazer sobre eles e elas, ó Deus, o enchimento do Teu Espírito Santo. Precisamos, ó Deus, de uma nova página, de uma nova história. E cremos que quando confessamos os nossos pecados, o Senhor vira esta página e nos dá uma página em branco. E o Senhor está nos dizendo: não tema,
porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Obrigado pela tua presença em nossas vidas. E agora, Senhor, eu entrego essas vidas e peço ao Senhor que o teu grande amor, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, teu Filho, e que a consolação do teu Santo, Divino Espírito, esteja com a tua igreja aqui e espalhada por este mundo, hoje e eternamente. Amém. Dê um abraço quem está do seu lado e cante. Então vem me incendiar. Louve ao Senhor. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Dê a mão a quem está do seu lado. Nós ainda vamos cantar para encerrar este culto, mas já que aquilo que vamos fazer para sempre está juntos no céu, eu quero convidar você a fazer uma oração em frase. Faça uma frase em oração naquilo que o Espírito de Deus fala ao teu coração, e logo depois nós vamos cantar juntos, encerrando este culto. Oremos. Amém, ó Deus. Amém, Jesus. Amém, ó Deus. Aleluia, Jesus. Amém, ó Deus. Amém, ó Deus. Amém, Jesus. Amém, ó Deus. Amém, Jesus. Amém, ó Deus. Amém, Jesus. Amém, ó Deus. Aleluia, Deus. Amém, ó Pai. Amém, Jesus. Oh Deus, amém, oh Deus. Obrigado, Senhor. A tua igreja se reúne para te adorar, te louvar. Obrigado porque aqui é lugar de restauração, de salvação. Aqui é o lugar onde somos curados pelo Senhor. Aqui é um lugar de perdão, de amor. Obrigado pela segunda igreja batista em Petrópolis, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares e que seja um dia extraordinário na nossa vida, em nome de Jesus, a razão da nossa vida. Amém.